Olá, alunos. Vamos para mais um vídeo de aula. Hoje falaremos sobre lentes, estudo analítico, ou seja, quantitativo. Já verificamos na aula anterior como fazemos para determinar a posição onde a imagem é formada através do uso dos nossos raios notáveis. Agora vamos utilizar a equação de conjugação de Gauss. Então, estamos na apostila 6, aula 23 e 24, lentes, estudo analítico, página 25. Então, primeiramente, vamos utilizar a equação de conjugação de Gauss. 1 sobre o foco, F é foco, representa o foco, característica da lente. 1 sobre P significa a distância do objeto até a nossa lente, mais 1 sobre P'. P' é a distância da imagem até a lente. A equação de aumento linear transversal é igual. O aumento é igual y', que é o tamanho da imagem, sobre o tamanho do objeto, que é a mesma coisa que menos P' sobre P. Para isso, utilizaremos o referencial de Gauss. O referencial de Gauss nos informa que os sinais que colocaremos para foco P', Y e Y obedecem à seguinte convenção. Sempre quando eu tenho lente convergente, o meu foco é positivo. Para a lente divergente, o meu foco será negativo. Sempre que eu tenho objeto real, meu P é um número positivo. Para objeto virtual, meu P é negativo. Se a minha imagem ela é real, meu P' é positivo. Se a minha imagem é virtual, é negativo. Se meu aumento é positivo, minha imagem é direita. Se o aumento é negativo, a imagem é invertida. Então, temos aqui no plano cartesiano aqui, né? Temos o nosso eixo X, o nosso eixo Y. Sempre que coloco um objeto, o lado que está o objeto, o meu P é positivo. Então, a convenção de sinal, o vértice seria o zero, a esquerda do vértice é positivo quando eu tenho o objeto localizado do lado esquerdo. Se o meu objeto tivesse localizado do lado direito, então para a minha direita seria positivo. P', quando que o P' é positivo? Desta forma aqui, o objeto à esquerda, P' é positivo para o lado direito da lente. Então, do vértice para o lado direito, P' é positivo. Se o objeto estivesse aqui do lado direito, então a imagem seria positiva, a imagem que tem a P', que é convencional do vértice para a esquerda. Do vértice para a esquerda, o meu P' é positivo. Eixo Y é normal, tá bom? Então, meu Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Sempre que eu tiver um y é negativo, significa que a minha imagem é invertida. Agora vamos para os exercícios. Exercício 3. Um objeto real de 30 a 30 centímetros de uma lente delgada produz uma imagem virtual, distante 5 centímetros da lente. Determine a distância focal e o tipo de lente utilizada. Vamos colocar aqui a equação de conjugação de Gauss. Olhando, percebemos as primeiras informações. O objeto é real. Se o objeto é real, nosso P é positivo. Distante 5 centímetros da lente, um objeto real a 30 centímetros de uma lente produz uma imagem virtual. Distante 5 centímetros. Opa, a minha imagem é virtual. Se o meu P', se a imagem é virtual, o meu P' é menor que zero. Então, o meu P' é menos 5. Vamos determinar a distância focal. Vamos substituir os valores. Então, temos 1 sobre foco, é 1 sobre 30, 30 é positivo, 5 é negativo, porque foi informado que essa imagem ela é virtual. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Soma de frações, denominador diferente. Primeiramente, vamos fazer esses denominadores ficarem iguais. Vou multiplicar por 6 aqui os dois lados. Aí eu fiquei com 1 sobre o foco, 1 sobre 30 menos 6 sobre 30. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Mais dividido por menos, menos. Eu vou fazer aqui, ó. Tenho 1, devo 6, então ficou 1 sobre o foco igual a menos 5 sobre 30. O que eu vou fazer? Tem uma equação. Sempre que eu fizer de um lado da equação, para que ela seja verdadeira, eu tenho que fazer, continue verdadeira, eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero saber o valor de 1 sobre foco, mas foco. Então, eu vou inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, ficou foco é igual a menos 30 sobre 5. 30 sobre 5 é 6. O nosso foco é menos 6. Toda lente que tem o foco negativo é uma lente divergente. Então, como o foco é menor que zero, a lente utilizada é divergente. Vamos para o exercício 4. Um objeto real de
altura 20 centímetros, encontra-se a 60 centímetros de uma lente convergente de distância focal 20 centímetros. Determine se a imagem é real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor que o objeto. Então, colocaremos aqui a equação de Gauss. Primeiro foco. Qual a informação que nós temos? O objeto real de altura 20 centímetros. Na equação de conjugação de Gauss não colocaremos a altura, que é o nosso y. Encontra-se a 60 centímetros de uma lente convergente. Opa! Se o objeto é real, logo o nosso P é positivo. Se essa lente é convergente, o nosso foco é positivo. Então já sabemos que o foco é positivo, o P é positivo, agora vamos substituir. O foco foi dado 20 centímetros, a distância do objeto à lente 60, vamos fazer da mesma maneira, 1 sobre 60 positivo. Vou mandar para o outro lado, então vai ficar negativo. Vou fazer os denominadores ficarem iguais, vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 3. Multiplicar em cima e embaixo por 3 é a mesma coisa que eu não tivesse feito nada. Então, nós temos lá, ficou 1 vezes 3, 3, 3, 20, 60. Agora eu fiquei 3 sobre 60, menos 1 sobre 60 é 1 sobre P'. 3 menos 1 vai dar 2 sobre 60, igual a 1 sobre P'. Vou fazer da mesma maneira. Inverto a fração do lado esquerdo e do lado direito. Então, ficou 60 sobre 2 é igual a P'. 60 dividido por 2 é 30. Então, a imagem está 30 centímetros da lente. E o nosso P' é o quê? O nosso P' é positivo. Sempre que o P' é positivo, a nossa imagem ela é real. Nossa imagem é real. Agora vamos determinar o tamanho da imagem. O que nós temos aqui? Ó? Um objeto real de altura. Então, a altura é 20 centímetros. E as outras informações já temos. Então, ficou y' é o tamanho da imagem, sobre 20, que é o tamanho do objeto, igual a menos P'. O nosso P' é 30 centímetros. Com esse menos da fórmula aqui, fica menos 30. E o nosso P, que é a distância do objeto até a lente, é 60. Vamos fazer aqui, ó. Primeiramente, vamos cortar o zero dos dois lados. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos multiplicar ali, ó. Desse 2, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Ficou 2 vezes menos 30, menos 60. Menos 60 dividido por 6, menos 10 centímetros. Menos 10 significa que a nossa imagem ela é invertida. Então, determinamos, a imagem é real, a imagem é invertida, falta falarmos se ela é maior ou menor. A minha imagem tem 10 centímetros e o objeto tem 20 centímetros, logo, nossa imagem ela é menor. Exercício 7. Uma lente divergente de distância focal 100 centímetros fornece uma imagem virtual de 2 centímetros de altura e situada a 20 centímetros da lente. Determine a posição e o tamanho do objeto. Primeiramente, vamos utilizar a equação de conjugação de Gauss. A lente é divergente. Se nossa lente é divergente, sabemos que ela é menor que zero, é negativo. Fornece uma imagem virtual. Se a imagem é virtual, nosso P' é negativo. Ó, fornece uma imagem virtual de 2 centímetros de altura situada a 20 centímetros da lente. Então, esse 20 centímetros é o nosso P', sabemos que ele é negativo também. Vamos substituir, o foco é 100, como é divergente ele tem que ser negativo, menos 100. Um P é o que nós vamos determinar, P' é a distância da imagem à lente, que foi dado 20 centímetros, mas como a imagem é virtual, toda a imagem virtual, o nosso P' é negativo. Pego esse mais dividido por menos, vai dar menos. Menos 1 sobre 20 passa para o outro lado. 1 sobre 20. Vamos fazer da mesma maneira, para tornar os denominadores iguais, multiplica essa fração por 5, porque 5 vezes 20 vai dar 100. Então, ficamos com menos 1 sobre 100 mais 5 sobre 100 é igual a 1 sobre P. 5 centésimos menos 1 centésimo vai dar 4 centésimos. Vamos fazer a mesma história. Inverter os dois lados da equação. Quem é denominador vai passar a ser numerador. Então, nós temos que P é igual a 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25 centímetros. Determinamos a posição do objeto. Agora, o tamanho do objeto. Então, vamos utilizar
a equação do aumento transversal, aumento linear transversal, y' sobre y é igual a menos p' sobre p. Nosso y' já foi informado ali, ó, fornece a imagem de 2 centímetros de altura. Toda imagem virtual, o y é positivo, então nós temos 2 centímetros para a imagem virtual. Toda imagem virtual é direita, então significa que o y' é positivo. Sobre y, que é igual menos p', já determinamos que é menos 20, e o nosso p, determinamos aqui em cima que é 20, menos dividido por menos é mais. Então ficamos, ó, 2 sobre y é igual a 20 sobre 25. O que eu vou fazer? Vou inverter os dois lados da minha equação. Y sobre 2 é igual a 25 sobre 20. Dividir os dois lados da equação por 2 para assumir aqui o denominador. Ficou y é igual a 25 por 10. Conta muito simples de fazer. 25 dividido por 10. Nosso y é 2,5 centímetros. Então, nós temos um objeto de 2,5 e uma imagem de 2, logo teve uma redução aí. O aumento linear transversal da imagem, então vamos colocar lá, aumento é igual a y' sobre y, y', 2 centímetros, y', 2 centímetros, aqui 2 centímetros foi dado, y é 2,5, que acabamos de determinar, 2 dividido por 2,5 vai dar 0,8. Só encerramos mais esta videoaula. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.